Olá, pessoal! Hoje vamos demonstrar para vocês o preparo para a coroa total metalocerâmica anterior, que deve ser executado no canino superior, de preferência, ou no canino inferior. Então, vamos iniciar com a mesma sequência de passos que foi demonstrado na aula anterior para a coroa total metalocerâmica posterior, fazendo primeiramente com a broca 10-14, o sulco marginal cervical. Então, vamos fazendo o sulco marginal cervical, de mesial a distal, com a inclinação de 45 graus, a broca esférica 10-14. Então, após a execução do sulco marginal cervical na vestibular, realizamos o mesmo procedimento na região palatina, com a mesma broca 10-14, fazendo esse sulco marginal de mesial para distal, com a inclinação de 45 graus da ponta diamantada. Então, vamos começar agora a segunda etapa, onde vamos realizar os sulcos na região da face axial, nas paredes axiais, realizando primeiro o sulco central. Para isso, vamos utilizar a broca 3216, que tem 1,2 de diâmetro, uma broca cilíndrica, onde depois de fazer esse sulco central, nós iremos fazer a marcação do sulco na face mesial ou distal, a que a gente escolher para iniciar o preparo. Na região anterior, independe se a gente vai preparar primeiramente a região mesial ou a distal. Nesse caso, hoje vamos iniciar fazendo o sulco marginal, o sulco central e o sulco na parede axial da face distal. Então, seguindo o longo eixo do dente, o primeiro plano. Agora o segundo plano. Executado o sulco central, vamos agora executar os mesmos sulcos de orientação na face distal. O primeiro sulco, paralelo ao longo eixo do dente. E agora vamos fazer também a segunda inclinação, do mesmo modo executado com o sulco de orientação central. Então, realizado agora também o sulco de orientação na face palatina, o sulco central e um sulco na região da face distal, seguindo a mesma inclinação do sulco realizado no terço cérvico médio cervical da região vestibular. Então, aqui mostrando novamente a angulação do sulco de orientação realizado na vestibular, que deve ser paralelo ao sulco de orientação realizado também na face palatina. Então, a terceira etapa agora, redução incisal, que será executado com a mesma broca 3216, que tem 1,2 de diâmetro. A inclinação da broca para a redução incisal é inclinada em direção à palatina, onde nós vamos utilizar para essa redução o diâmetro da broca, como referência para o desgaste que vai ser realizado. Então, em seguida, vamos para o quarto passo, onde vamos fazer a marcação para a redução da concavidade palatina. Para isso, utilizamos a broca 10-14, onde faremos uma marcação na aresta e outra na concavidade palatina. Em seguida, essa união das marcações será feita com a broca 3118.
Agora iremos fazer nosso quinto passo para a redução da concavidade, da convexidade proximal. Para isso, utilizaremos a broca 3203, que é uma broca troncocônica longa, de extremidade fina, onde iremos posicionar ela paralela ao longo eixo do dente para reduzir essa convexidade e o ponto de contato proximal. Movimento de pêndulo em direção à palatina. Então, realizamos o rompimento do ponto de contato e a redução da convexidade proximal. Lembrando da importância de utilizarmos sempre uma matriz e porta-matriz no dente vizinho, para a gente evitar qualquer desgaste desnecessário nesse dente. E aqui nós verificamos a presença da fatia, que ainda conseguimos permanecer após a realização do nosso desgaste proximal. Então, quando apresenta essa fatia, nós podemos pegar qualquer instrumento e fazer a remoção dessa fatia. Sexto passo, união dos sulcos realizado. Para isso, utilizamos a broca 3216, numa inclinação um pouco inclinada com relação aos sulcos realizados, para que a gente evite aprofundar os sulcos que já foram realizados no sulco de orientação. Realizamos, então, a união dos sulcos de orientação na parede vestibular. Também realizamos a união com a redução da proximal. Lembrando que a broca ela deve ficar encostada no preparo que já foi realizado pela broca anterior, que já dá aquela inclinação de 3 a 5 graus. Se a gente deixar ela paralela ao longo eixo, nós iremos realizar uma retenção na região cervical. Então, sempre se atentar que essa broca ela vai ficar sempre encostada no desgaste da parede proximal executada pela broca anterior. Então, essa união dos sulcos foi realizada tanto por vestibular quanto por palatina. E agora uma visão por lingual mostrando a união do sulco de orientação da parede axial. Agora, para a união do sulco de orientação da concavidade palatina, utilizaremos a ponta diamantada 3118 para redução e união dessa concavidade palatina. Então, numa visão oclusal, nós podemos observar a união dos sulcos de orientação que foi realizado, unindo a face vestibular, a proximal e a face palatina. E com isso, nós podemos agora para a próxima fase, que seria a redução da face mesial, seguindo o mesmo protocolo adotado para a face distal, onde iniciaremos com o sulco de orientação com a inclinação médio cervical, seguido da inclinação médio incisal. Depois, iremos realizar a redução axial na região da palatina, lembrando que deve ter a mesma inclinação da redução médio cervical da parede vestibular. Após essa marcação da redução da parede axial na palatina, seguimos para a redução da borda incisal, onde a broca deve ficar inclinada em direção à palatina. Essa redução, lembrando, deve ser o diâmetro mais ou menos correspondente a 1 diâmetro ou até 1,5 diâmetro da broca.
E passamos depois para a marcação da concavidade palatina com a broca esférica, seguido da redução da convexidade proximal, o rompimento do ponto de contato, para só após a execução desse rompimento, realizar a união dos sulcos de orientação dessa face proximal mesial. Então, finalizado o preparo da face mesial, observando o aspecto do preparo para a coroa metalocerâmica anterior e, por uma visão oclusal, a gente observa a conicidade do nosso preparo com a visualização de todo o término após a finalização de todas as etapas.